Todo mundo de fantasia tem não apenas um, mas milhares de CEPs. E eu não estou falando aqui do código postal. Estou falando de uma tríade que acompanha todos os vilarejos, povos, cidades e reinos de cada um dos pedaços aí desse mundo de fantasia. E essa tríade é composta por cultura, economia e política. E estes são três pilares que definem muito sobre como que é a vida, a vivência, a realidade de cada vilarejo. E o mais interessante é que esses três pontos, um influencia ao outro também. Nesse sentido, conforme um está relacionando, influenciando o outro, você cria vilarejos e povos únicos. Então vamos falar um pouco hoje de cultura, de economia e de política. Fala aí pessoal, sou o Vitor Jimenez, sou World Builder há aproximadamente 18 anos, comecei lá com 12, sou escritor de fantasia 3 e sou economista. Então, usando tudo isso meio junto, tudo que eu aprendi na faculdade, estou usando para desenvolver mundos de fantasia para ajudar vocês nesse processo também. Estudei muita política na minha faculdade, mais até do que eu esperava que eu ia estudar, mas o ponto bom é que isso me deu uma boa base de como que se lida, como que se organiza as ideias políticas. Isso vai ajudar muito a gente hoje ao falar dessa tríade do CEP, da cultura, da economia e da política. Caso você ainda não tenha assistido, dá uma olhada aqui nos vídeos que a gente fala de macro, de micro, com outras dicas de world building, pois vai te ajudar também nesse conceito que eu vou falar hoje aqui. Cada pedaço do seu mundo, uma vez que você definiu ele, uma vez que você já sabe mais ou menos como que é aquela região, como que é aquele lugar, cada pedaço ele vai ser muito único. Mas como que você torna aquele lugar único? Tem várias formas, tem formas geográficas, tem formas históricas, você pode fazer através de personagens, pode fazer através de arquitetura, mas tudo isso também vai passar por essa tríade. Começando na primeira letra do CEP, a cultura. A cultura, ela retrata muitos aspectos de um povo. Ela retrata não só o que eles fazem, mas também como eles fazem o que fazem. Neste sentido, a cultura de cada povo é muito determinada pelo ambiente em que eles estão, muito determinada pela história também que os levou até aquele ponto e muito determinada também pela própria história pessoal de cada pessoa dentro daquele povo. Mas se a gente começar a pensar na cultura nossa aqui no Brasil, por exemplo, por que a gente come arroz e feijão em quase todo o nosso almoço e para algumas pessoas a janta também? Porque é algo cultural. Por que a gente comemora o carnaval? Porque é algo cultural. Por que a gente comemora o dia 1º de janeiro e dia 31 de dezembro como um ciclo anual? Porque também é cultural. No Oriente eles não fazem isso dessa forma, porque a gente tem um calendário cristão. Por que as datas comemorativas são em determinados lugares? Por que as músicas que a gente ouve são determinadas músicas? Por que a gente fala de determinado jeito e a gente age de determinado jeito? Por uma mistura de toda a nossa história e também por uma mistura de tudo que nos influencia de acordo com o mundo em como ele é hoje. Por que a gente ouve funk? Por que a gente ouve também rock? Por que a gente tem essa mistura? Porque talvez a gente seja também uma mistura de tudo isso. Não sou um especialista em cultura brasileira, mas é claro que existem muitos fatores que definem. Mas então o que define a cultura de um povo? São muitas as coisas que definem. E quando a gente fala de world building, a gente pode traçar algumas coisas características, alguns elementos, alguns eventos únicos que acontecem em cada povo para marcar a cultura deles como diferente. Você não precisa criar toda a história e todos os detalhes únicos, a menos que você seja um fascinado por world building, assim como Tolkien ou assim como Brandon Sanderson, e você vai querer definir cada detalhe. Mas o que você pode definir de cultura para dar um aspecto único aí para os jogadores de RPG ou para quem vai conhecer o seu mundo? Eu gosto sempre de lidar com a regra de 3 coisas interessantes e únicas. Essas 3 geralmente vão dar origem a outra coisa. Vão dar origem a mais coisas, no caso. Vão dar origem a muitos outros elementos. Então, dentro de uma cultura, o que você pode definir? São muitos os elementos, mas você pode pensar em como é o calendário daquele povo. Se eles têm alguma questão visual única, seja a cor de pele, seja o tipo de cabelo, seja a cor dos olhos, às vezes, seja se eles são mais corcundas, mais robustos, qualquer coisa nesse sentido. Os elfos do Senhor dos Anéis, por exemplo, têm orelhas pontudas. Os anões são baixinhos e troncudinhos. Isso também é uma característica ali cultural daquele povo. Claro, não é a cultura expressiva, mas é a característica daquele povo que também entra ali na forma que eles vão se expressar e vão fazer as coisas acontecerem. Por que a casa dos hobbits é pequena? Porque eles são pequenos também. Então isso também pode entrar. Qual que é o calendário deste povo? Como que eles comemoram o dia 1º? Como que funciona o ano? Quais são algumas datas comemorativas? Quais são as artes que este povo aprecia e como que eles apreciam ela? É música? É escrita? É dança?
às vezes algo falado, às vezes é um instrumento, às vezes eles tocam músicas sem canção, ou eles cantam músicas vocalizando sem saber quais são as palavras. Isso até me lembrou, tem um cantor que ele fez um show uma vez e ele cantou uma música, falou ali de uma experiência que ele teve numa tribo africana, que lá eles cantavam músicas cujas letras eles não sabiam o que significavam, porque eles estavam cantando aquela música desde antes da invenção das palavras. Olha quão incrível que não é isso. Neste sentido, essa também é uma opção. A arte. Quinta, a arquitetura. Claro que a arquitetura depende muito dos recursos, mas tendo os recursos em mão, por que cada povo constrói o povo de determinada forma? Pense em 3 aspectos culturais de início para cada pedaço do seu mundo, cada vilarejo, povo, castelo, reino, ou todo o mundo, né? Mas se você for um micro world builder, mais explicações aqui, e você estiver começando de algo pequeno como vilarejo, pense em 3 aspectos daquele vilarejo culturais e depois comece a expandir em como funciona toda a cultura dele. Com base nisso, aí você dá uma pausa, porque você não vai definir tudo de uma vez, porque isso vai esbarrar numa questão muito importante, que é a economia. Não adianta você falar que um povo tem uma determinada cultura se ele não tem acesso àqueles pratos, aquelas coisas que eles estão consumindo. Então a economia vai dizer muito sobre a cultura daquele povo. Talvez nós aqui comamos arroz e feijão porque a gente tem muita disponibilidade de arroz e feijão. Às vezes a gente come muita banana porque tem muita disponibilidade de banana. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo fora do país e lá banana era muito raro. Inclusive eu jogava bola e eu fiquei com muita cãibra por causa disso. Então, aqui, ser cultural a gente comer banana e falar preço de banana tem a ver também com a disponibilidade desses recursos. Por isso, quando você for pensar nessa tríade do CEP, né, a cultura, economia, política, pense também quais recursos aquele povo tem em abundância e quais recursos eles não têm. Porque provavelmente o que eles têm vai ser característico e comum e cultural, e o que eles não têm vai ser muito valorizado. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente valoriza e admira muito as coisas que são de fora, que a gente não tem muito. Sejam elas tecnologias, sejam elas questões culturais de outros povos, enquanto lá fora eles também admiram muitas coisas daqui. Eu tive a oportunidade de estar lá e eles admiram muito a alegria do povo brasileiro, as danças, a nossa cultura rica e vasta e bonita, e a paisagem natural como um todo, né? Então, existe essa conformização, essa comodidade, né, essa padronização com que você tem, e existe esse estranhamento e talvez a admiração com algumas coisas que são externas que você não possui muito. Nesse sentido, na economia, o que você pode pensar é, para começar bem simples, o que este povo tem em abundância e o que eles não têm e precisam importar, e como que funciona essa troca econômica. Será que o que eles exportam em abundância vale o mesmo tanto que eles importam? Aqui, por exemplo, quantas bananas a gente precisa exportar para importar um PlayStation 5 que não é produzido aqui? Então, essas são questões legais que serem levantadas. E tanto a cultura quanto a economia vão influenciar no terceiro pilar do nosso CEP, que é a política. E a política aqui a gente fala como o povo se organiza, basicamente. Resumo do resumo resumido. E isso não influencia apenas a cadeia hierárquica dos governantes até as pessoas que apenas votam, por exemplo. Isso influencia também as unidades familiares, influencia os vilarejos, influencia ali o reinado ou a cidade como um todo. Quando a gente pega um exemplo de cyberpunk, só porque cyberpunk não tem uma clareza de poder ali, pelo menos eu não tive. Se tem, peço perdão, não conheço tanto do jogo. Mas não tem uma clareza de quem vota em qual presidente e a gente tem uma proeminência das corporações. Isso também não é política? É, e não tem voto, né? Mas é uma cadeia hierárquica que as grandes corporações têm muito poder, as pequenas corporações têm menos e as pessoas ficam ali pegando o que elas conseguem pegar do que, entre aspas, sobra. Nesse sentido, a gente pode até falar de como se organizam as estruturas familiares dentro de uma família. Quem que tem a voz? Quem que tem o poder? É a mãe? É o pai? Quem que herda uma questão da família? É o filho mais velho? Pegar ali o livro do Brandon Sanderson, ali, eu esqueci agora o nome, mas dos relatos da tempestade. Desculpa, eu acabei de ler ontem esse livro e já me fugiu o nome. Caminho dos Reis, acho que é, né? Nesse livro tem um cara que ele vem de um povo que tem uma cultura muito interessante, em que é feio lutar. Porque eles veem que a luta, ela é só se for muito necessária, só para quem sobrar. Quem luta é o quarto filho. Os 3 primeiros filhos ficam responsáveis pelo que é essencial para a vida, que é a coleta, que é a busca por mantimentos, que é até a arte que vem antes ali da luta, se eu não me engano.
Nesse sentido, olha como a cultura e a política, né, essa organização política, está se influenciando uma a outra. Como eles não têm muitos conflitos, dentro da economia deles é mais importante buscar alimentos. Eles não têm uma estrutura que tem que ficar buscando e guerreando toda hora por coisas. E isso influencia a cultura deles de não valorizar a luta, e ele mesmo não quer lutar, que influencia a política, que só o quarto filho que vai acabar indo para a luta só se for necessário. Nesse sentido, olha como essa política dita algo familiar ali também. E isso influencia também como que a gente é governado. Então, se dentro da nossa estrutura familiar a gente valoriza a figura do homem, naturalmente em grupos, organizações e no nosso próprio governo, a gente vai valorizar muitas vezes mais o homem do que a mulher. E se for o oposto, também, se a gente valorizar mais a mulher também é mais valorizada. Para quem gosta de Dungeons and Dragons, assim como eu, os Drows são um excelente exemplo, que é uma cultura matriarcal, em que as Drows têm uma proeminência muito mais forte. Por isso, os Drows, eles até abaixam a cabeça para elas, porque essa é a estrutura política que eles possuem. E consequentemente, peraí que tem umas maritacas, consequentemente a política vai afetar a cultura, e a cultura, economia política, e a gente fica neste ciclo. Conforme você desenvolve um ponto, você desenvolve um pouco mais do outro, você desenvolve um pouco mais do outro. E aqui em política, se você quer pensar como organizar um pouco do seu vilarejo, se eu só joguei informação e não ficou tão claro, acho que coisas legais para você pensar, eu vou jogar duas aqui. Uma é quem que é a figura mais proeminente no âmbito familiar, em cada um dos grupos familiares. E segundo, quem que, como consequência, acaba governando o povo. Se são corporações, se é um rei, se é um monarca, qual que é o sistema político. A gente tem democracia, a gente tem monarquia, a gente tem república, tem um monte de regimes diferentes. E conforme você desenvolver a política, aí você pode voltar para a cultura e expandir um pouco mais, porque você já sabe mais da economia e já sabe mais da política. Expandindo mais da cultura, adivinha, você pode expandir mais da economia e mais da política. E você pode girar neste círculo em forma de espiral, que é o processo de world building. Você começa com algo pequeno, vai fazendo interações cada vez maiores, mais amplas, mais conexas, para ir trazendo robustez ao mundo que você está criando. Fez sentido isso que eu falei? Se fez sentido isso que eu falei, deixa o um comentário aqui com o que mais marcou você nesse vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e se você tiver alguma sugestão, algum pedido de algum vídeo que você gostaria de ver aqui sobre world building, sobre escrita, algo nesse sentido, deixa aqui nos comentários também, fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.